E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, depois de muito tempo, mas para começar um novo projeto, que é resolver todas as questões do livro do Silvio Salinas, né? Introdução à Física e Estatística, como diz no título do vídeo. Então, vamos lá, né? A nossa meta é resolver o livro. E então tá. Então a gente começa da questão 1. E a questão 1, ela nos diz o seguinte: qual a probabilidade de fazer pelo menos 6 pontos numa jogada de 3 dados? Bom, não é uma questão muito difícil, né? E ainda não é propriamente de física e estatística. É claro que o primeiro capítulo é só de noções de estatística e probabilidade. Mas bem, vamos lá. Bom, o primeiro é a gente saber que como os dados eles são equiprováveis, né? Tem a mesma chance de sair cada face. Então a gente pode escrever o conceito mais básico de probabilidade, que vale para eventos equiprováveis, que é a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Beleza? É o conceito mais simples de probabilidade. Então, o nosso desafio nessa questão vai ser contar o número de casos favoráveis. E bem, contar o número de casos favoráveis, por exemplo, é contar como ele quer pelo menos 6. Então a soma pode ser 6, 7 e por aí vai, né? Até a maior soma, que seria 18, que são os 3 dados saírem 6, né? Bom, contar quantos casos a gente tem de 6, de 7, de 8, de 9 até 18 e somar tudo, dá muito trabalho. Não é o método mais eficiente, né? Embora possível. Então o que a gente vai fazer, né? É fazer meio que utilizar de uma exclusão, né? No caso, a gente vai contar os casos favoráveis indiretamente, considerando que os casos favoráveis são os casos totais, menos os casos desfavoráveis, né? Que eu vou chamar de CD. Beleza. Então, basta a gente contar os casos desfavoráveis e os totais. Bom, vamos lá então. Os casos totais são bem fáceis de contar, né? Casos totais. Bom, existem 6 valores possíveis para o primeiro dado, né? E aí, bom, para cada valor de face que sai em cada um, a gente tem uma possível soma, né? Então, a gente tem 6 valores possíveis para o primeiro, 6 valores possíveis para o segundo, 6 valores possíveis para o terceiro. Então, no total, a gente tem 6 ao cubo, casos totais, né? Ok? Então, bem, a gente já contou os casos totais. Agora vamos contar os casos desfavoráveis. Bom, os casos desfavoráveis para a gente vão ser todos aqueles que a soma não dá menos de 6, né? Já que ele quer pelo menos 6. Então, desfavoráveis. Bom, todos aqueles casos que a soma der menos que 6 vão ser um caso desfavorável. Então, basta a gente contar. Eu vou fazer uma pequena tabelinha aqui. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, dados 1, 2 e 3, que são os 3 dados. E aqui soma. Qual a soma, dependendo do resultado desses 3 dados? Bom, então vai acontecer o seguinte, né? Vamos lá. Vamos ver quais são os casos
que a soma dá menos de 6, né? O primeiro caso mais simples é todos os dados serem 1, né? Que aí a soma dá 3. Aí depois a gente tem o caso 1, 1, 2, onde o terceiro dado dá 2. Que aí a gente tem a soma igual a 4. E aí esse 2 pode trocar, né? O 2 poderia ser o segundo dado. E aí o primeiro e o terceiro saírem 1. Aí, bem, a gente também teria a soma 4, que é um caso desfavorável. Esse 2 pode vir para cá. Também soma 4. Aí, bem, a gente também tem quando saem dois números 2, né? Aí, no caso, se sair outro número 2, já deu 6. Já não é mais caso desfavorável, né? Então, aí o outro resultado ficaria restrito a ser 1, né? Aí a soma dá 5. E aí esse 1 pode trocar de posição também. Soma 5 também. E também tem o caso 1, 2, 2, né? Que a soma também dá 5. Bom, agora tem o caso quando um deles for 3. Quando um deles for 3, necessariamente os outros dois tem que ser 1. Porque se um dos outros for 2, mesmo que o outro seja 1, já deu 6, né? Então já não é um caso desfavorável. Então, 3, 1, 1, que também tem soma 5, é 1, 3, 1. E, bem, 3, 1, 1, 1, 3, 1 e 1, 1, 3. Que tem soma 5 e 5. Pronto. E esses são todos os casos desfavoráveis. Não existe possibilidade fora dessa, porque qualquer possibilidade fora dessa já... a soma, né, já daria 6, né? E ele justamente já não seria um caso desfavorável. Então, basta a gente contar, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 configurações de 3 dados que geram soma menor que 6. 10 configurações desfavoráveis, né? Então, o nosso número de casos desfavoráveis é igual a 10. Com isso, a gente pode voltar para o cálculo da probabilidade. Bom, então a probabilidade é casos favoráveis sobre casos totais. Os casos favoráveis são os totais menos os desfavoráveis. Isso aqui sobre casos totais. A gente já viu que os casos totais são 6 ao cubo menos 10 dividido por 6 ao cubo. E aí, bem, né? A questão já morreu aqui, né? Porque a gente já calculou a probabilidade, mas a gente ainda pode deixar mais ajeitadinho, né? 6 ao cubo dá 216. Então, em cima, 216 menos 10, 206. Sobre 216. Que, como a gente está falando de porcentagem, ainda é conveniente deixar em termos... Como a gente está falando de probabilidade, ainda é conveniente deixar em termos de porcentagem, né? Isso daqui é aproximadamente 95,37%. Beleza, com isso a gente resolve a questão 1. E acompanhem as próximas, deixem sugestões no comentário de outras coisas que vocês querem ver no canal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. E é isso, até o próximo vídeo.